Decodificando o corpo bioenergético. Peter H. Fraser e R. Massey. Nota ao leitor. Em razão da natureza biográfica de partes deste livro e da longa narração de certos aspectos do trabalho de pesquisa de Peter, a passagem do tempo foi condensada. Os estudos de casos foram apresentados pelos profissionais do NES com o consentimento de seus pacientes, embora todos os nomes tenham sido mudados em respeito à privacidade deles. O Nutri-Energetics Systems não faz diagnósticos, não cura, não previne nem trata doenças. Se você tem algum problema de saúde, por favor consulte um profissional de saúde adequado. Além disso, o NES e suas afirmações não foram avaliados por nenhuma agência governamental ou órgão regulador. Introdução. Quando dirige a atenção para o corpo, você provavelmente pensa em seu peso e substância, carne, músculos e ossos. Quando pensa em indisposição e doença, você se pergunta, o que há de errado comigo em matéria de saúde? Falando literalmente em termos físicos sobre a real matéria de seu corpo. O seu joelho ou cotovelo está doendo. Sua garganta está inflamada. O estômago incomoda. A cabeça lateja. Não é intuitivo imaginar o corpo em níveis mais específicos, como os das células, moléculas ou átomos. É improvável que ouçamos alguém com diabetes reclamar, minhas células beta estão funcionando mal. Chegamos ao ponto, para nós é quase impossível ver o corpo como uma vasta rede de células e moléculas, menos ainda como uma rede de ondas e partículas interativas. No entanto, o belo mistério da natureza é que, em nosso nível mais fundamental, ondas e partículas constituem exatamente aquilo que somos. Para apreender essa realidade é preciso enfrentar problemas de percepção e escala, pois no curso da vida cotidiana aparentemente partículas e ondas não têm relevância. Entretanto, como revela a física quântica, tudo está interligado, o mundo é uma vasta rede de relações interligadas. Somos nós que nos compartimentamos, por nossa conta e risco. Por exemplo, no passado pensava-se no corpo como uma espécie de máquina que se regulava de maneira independente da mente, mas agora as pesquisas provaram que pensamentos, crenças, emoções e atitudes influenciam profundamente as funções das células, dos órgãos e do sistema imune, processos vitais para a saúde e o bem-estar geral. A ciência médica evoluiu para uma nova medicina corpo-mente, e já não se pode negar que aspectos tão imateriais como pensamentos, crenças, esperanças e desejos podem mudar a química do corpo. Não é mais possível dar-se ao luxo de ignorar a rede de relações que determina praticamente tudo o que somos no nível físico. Com essa nova estrutura de referência, podemos começar a buscar uma compreensão ainda mais profunda do corpo e da saúde. Somos motivados a encontrar mecanismos, processos, regras e relações que definem e determinam nosso estado de ser. Por meio do trabalho de pioneiros como Peter Fraser, podemos começar a descascar diferentes aspectos do corpo, como camadas de uma cebola, partindo do macro para o micro em termos de escala, e daí aprofundando para o nível subatômico. O que encontramos é um corpo radicalmente diferente em cada nível. Quanto mais nos aprofundamos, menos substância há no corpo. Os tecidos e órgãos dão lugar a moléculas e átomos, que, quando examinamos detidamente sua natureza, dão lugar a nuvens indistintas de partículas subatômicas, algumas reais, outras virtuais, estas últimas surgindo do nada e retornando ao nada após um sopro de existência. Quando investigamos o plano subatômico, descobrimos que o cérebro, o sangue e os ossos do corpo cedem lugar a forças, campos e partículas invisíveis cujas interações estão subjacentes não só no corpo humano, mas em toda a matéria. As moléculas dão lugar a átomos que se dissolvem em partículas subatômicas, de modo que o corpo é governado não só pelas leis da química cotidiana, mas também pelos princípios paradoxais da eletrodinâmica quântica. Quando investigamos esses níveis do corpo, as questões práticas assumem tons aparentemente metafísicos. Como é possível um ser humano inteligente que pensa, sente e cria surgir da bruma de partículas quânticas? Onde fica o limite em que as leis determinantes da química dão lugar às leis peculiares e probabilísticas da física quântica? Em que nível do ser as doenças alcançam seu ponto de apoio inicial, no nível quântico dos elétrons e fótons, ou apenas no nível do ácido desoxirribonucleico, DNA, e das células?
Existe algo que se possa chamar de saúde quântica? E, se existe, será que exercemos alguma influência sobre ela? Que mecanismos mudam o corpo da saúde para a doença e de volta para a saúde? Essas são algumas das miríades de perguntas que impelem pesquisadores de biologia e medicina a avançar audaciosamente, estendendo a compreensão do funcionamento do corpo e, nesse processo, criando um novo modo de cuidar da saúde. O Nutri-Energetics Systems, NES, sistema de tratamento da saúde que resultou de décadas de pesquisa empreendida por Peter Fraser e R. Massey, é pioneiro nesta revolução na saúde do século XXI. Seu modelo de corpo bioenergético humano integra a física e a biologia para revelar uma nova e assombrosa visão do funcionamento do corpo. A pesquisa de Peter dos últimos 25 anos expandiu a nossa compreensão do fato de que o corpo apresenta dois aspectos interdependentes: o bioquímico, que é a base da medicina ocidental mais moderna, e o bioenergético, que se tornou um ramo da medicina alternativa e complementar. O corpo e sua fisiologia são estimulados pelos campos de energia, chamados de impulsores energéticos no NES, que surgem dos órgãos à medida que o feto se desenvolve. Canais similares aos meridianos, chamados de integradores energéticos no NES, coordenam as informações que impulsionam milhões de processos químicos, garantindo que a informação correta chegue a determinado lugar do corpo no momento exato em que é necessária. Os campos bioenergéticos, chamados de terrenos energéticos no NES, formam meios ambientes em tecidos para os quais são atraídos agentes patológicos e micróbios, como vírus e bactérias, se houver exposição a eles. As estrelas energéticas formam mini-redes de rotas de informações no corpo bioenergético que tratam das distorções relacionadas a problemas fisiológicos específicos. Conforme o modelo NES, tudo o que significa algo em termos de saúde no corpo físico tem contrapartida energética e informacional. Podemos detectar, monitorar e modificar o meio ambiente energético do corpo e assim influenciar diretamente nosso estado de saúde. Ao longo da história, místicos e curadores têm sempre afirmado que somos seres de energia. A história dessa crença é narrada em inúmeros livros e sites na internet, de forma que não nos deteremos nesse tema aqui. Os leitores que quiserem rever essa longa história podem começar pela medicina tradicional chinesa e o sistema ayurvédico indiano. Há grupos de pioneiros e visionários, antigos e modernos, que se dedicam a aprofundar a compreensão das energias subjacentes ao corpo. Entre os físicos, cientistas e pesquisadores modernos destacam-se Edwin Babbitt, Harold Saxenberg, Albert Szent-Györgyi, Richard Hammer, Royal Rife, Samuel Hahnemann, Reinhold Voll, Helmut Schimmel, Wilhelm Reich, Ida Rolf, Robert O. Becker, Freeman Cope, Herbert Froelich, James Ostman, Fritz Albert Popp, May Wan Ho, Walter Stamp, Peter Mercer, Edgar Mitchell, William Tiller, Candace Pert e Bruce Lipton, para citar apenas alguns. A maior parte da pesquisa sobre biofísica tem sido mais ou menos gradativa, com os pesquisadores investigando um ou outro pequeno aspecto da bioenergética do corpo. Há algumas tentativas de criar um modelo integrador da fisiologia energética humana, que no NES chamamos de corpo bioenergético humano. O modelo mais próximo é o da medicina tradicional chinesa. Entretanto, a despeito de todo o seu detalhamento, mesmo o sistema chinês não faz conexões claras com a moderna compreensão bioquímica do corpo. O modelo NES do corpo bioenergético humano oferece o primeiro elo realmente inclusivo e coerente entre a bioquímica e a bioenergética. O NES é um sistema holístico na melhor acepção da palavra. Não rejeitamos os processos bioquímicos do corpo, muito verdadeiros. Não rejeitamos o valor da medicina alopata, construída sobre essa estrutura bioquímica. Contudo, estamos mostrando que existe mais em relação ao corpo do que apenas química. Existe um complexo sistema energético que funciona como principal controle do corpo bioquímico. Para sermos verdadeiramente saudáveis, para conquistar uma saúde duradoura, precisamos corrigir distorções e bloqueios na intricada estrutura de energia que é o corpo bioenergético humano. O corpo bioenergético constitui um sistema inteligente autogerido e auto-organizado que controla o fluxo de informações no corpo. Informações cruciais para os processos genéticos, químicos e fisiológicos. Para entender o modelo neste corpo bioenergético é preciso, em certo sentido,
desaprender a biologia. É preciso deixar de lado o foco no diagnóstico da doença com base na sintomatologia. Os sintomas são uma consequência do colapso da bioquímica. Entretanto, a química é impulsionada pela interação de partículas e ondas subatômicas. A causa fundamental da doença, como dirão muitos praticantes de medicina complementar, está no nível da energia e da informação no corpo. A pesquisa do NES feita até hoje permite descrever um modelo de corpo bioenergético humano em detalhes e avaliar como ele está funcionando, se estão ou não gerenciando bem a energia e as informações que determinam a bioquímica do corpo. Criamos um sistema de biotecnologia, chamado NES Professional System, que detecta problemas no corpo bioenergético e determina tanto a gravidade como a prioridade para a correção. Também criamos uma linha de preparados líquidos codificados, que chamamos de infocêuticos, que agem diretamente no corpo bioenergético. O resultado é um sistema original de cura que trabalha em conjunto com o sistema bioquímico e aciona a capacidade regenerativa própria do corpo. Embora ainda reste um volume imenso de pesquisa a fazer, acreditamos que o modelo NES do corpo bioenergético humano representa o surgimento de uma nova era no tratamento da saúde, que nossa teoria detalha os sistemas bioenergéticos com mais precisão do que qualquer outra, e que nosso sistema para correção dos erros do corpo bioenergético é mais direto que qualquer outra modalidade, biotecnologia ou medicamento. Princípios fundamentais do NES. O modelo NES do corpo bioenergético humano se baseia nas 10 premissas seguintes. Você pode usá-las como um resumo geral dos principais aspectos do NES. Consulte esta lista sempre que achar necessário. 1. O universo constitui uma rede de informações e energia. O corpo humano faz parte dessa rede de relações, por meio de um fluxo permanente de estímulo-resposta, e a saúde depende de o corpo processar corretamente as informações e a energia. 2. Embora a genética e a química celular sejam facetas importantes do funcionamento do corpo, há uma realidade mais profunda em que a física, principalmente o campo da eletrodinâmica quântica, governa a fisiologia. A interação das ondas quânticas transmite energia e informações que são codificadas naquilo que o NES chama de corpo bioenergético humano, que serve como padrão holográfico do corpo físico. 3. As informações são direcionadas no corpo por meio de muitos tipos de energia, incluindo a eletromagnética e a vibracional, como os fônons, o aspecto quântico do som, além de frequências e relações fásicas. 4. À medida que um embrião se desenvolve, os órgãos criam campos de impulsores energéticos, que transmitem energia e informações constitucionais ao corpo bioenergético e daí para o corpo físico. 5. Existem no mínimo 12 campos de energia integradora, que formam uma rede abrangente de comunicação no corpo bioenergético. Essa rede direciona as informações para o lugar certo do corpo físico no momento certo, para que o corpo funcione corretamente. 6. Terrenos energéticos são perturbações energéticas em tecidos específicos do corpo que criam um meio ambiente acolhedor para micro-organismos como vírus e bactérias, tanto reais quanto virtuais, o campo energético do micro-organismo, e não propriamente o micro-organismo em si. Eles podem provocar muitas perturbações no corpo bioenergético. 7. Os sintomas de doença, seja físico ou emocional, surgem primeiro não no corpo físico, mas como distorções ou bloqueios da energia e das informações subjacentes ao corpo bioenergético. 8. É possível analisar o corpo bioenergético holográfico para determinar se há distorções ou bloqueios no fluxo de energia e informações afetando o estado de saúde. 9. Substâncias e líquidos podem ser codificados ou impressos com informações para atuar sobre o estado do corpo bioenergético e, a partir daí, influenciar o corpo físico. Os infocêuticos do NES foram projetados de acordo com esse princípio. 10. Corrigir distorções do corpo bioenergético pode ajudar a reconduzir o corpo físico à homeostase, a capacidade do corpo de manter o equilíbrio, processo que depende da inteligência autorregeneradora do próprio corpo. Este livro explica o modelo NES do corpo bioenergético humano e a sua influência sobre a saúde de uma maneira menos técnica, que acreditamos ser acessível para a maioria dos leitores. No final, incluímos um glossário de termos que podem não ser familiares,
tanto científicos quanto relativos ao NES. Consulte-os sempre que achar necessário. Embora tenhamos nos empenhado na segunda parte para preservar o estilo narrativo pessoal ao relatar como surgiu o NES, entendemos que a maioria dos leitores precisará do contexto e das informações básicas sobre física e bioenergética que fornecemos na primeira parte. Afinal, esses não são temas em que pensamos normalmente no dia a dia, e, se o leitor estiver interessado na revolução no tratamento da saúde que já estamos vivendo, certamente vai querer saber o motivo de tanto entusiasmo. Não se preocupe, não é necessário ser físico nem biólogo para entender como o corpo é na verdade e como funciona no nível energético mais profundo. Só é preciso ter a mente aberta e uma curiosidade saudável. Embora seja possível pular a primeira parte e começar pela segunda, a perspectiva que se ganha ao ler a primeira parte pode alterar sua percepção de si mesmo e de seu lugar no mundo. Além de fornecer a estrutura sobre a qual o NES se constitui, esperamos que as informações da primeira parte também inspirem o leitor a ver-se como mais do que apenas um corpo e proporcionem uma percepção mais fina das maravilhas da natureza. Entendemos que alguns leitores talvez tenham de se esforçar para aprender o que está realmente acontecendo em seu corpo no nível subatômico. Acreditem, nós também tivemos de fazer esse esforço. Peter, principalmente, deparou com a necessidade de reavaliar todas as suas crenças. Não foi pequena a façanha de apreender alguns dos estranhos, embora instigantes, resultados de suas experiências. Para a maioria dos leitores, a dificuldade estará em crer que tanta coisa possa ocorrer no corpo numa escala tão infinitesimal. Para ajudar o leitor a se deslocar do que é familiar para o que não é com o mínimo possível de esforço, iniciaremos a jornada guiando num giro pelo corpo, pelos assombrosos espaços interiores. Você verá que, quando afirmamos existir muito mais em você do que imagina, estamos falando literalmente. Então nós introduziremos, em termos não técnicos, nos aspectos básicos da física quântica, porque o corpo bioenergético parece ser governado por processos quânticos. Por fim, iremos rever algumas das mais intrigantes pesquisas sobre as energias do corpo e os aspectos energéticos da saúde. Nossas pesquisas, e as do mundo todo, acerca do corpo bioenergético humano ainda estão engatinhando, mas já revelam um corpo que inspira reverência e espanto por seu uso das energias da natureza. A segunda e a terceira partes se dedicam exclusivamente a detalhar o modelo NES do corpo bioenergético humano e o sistema NES de cuidar da saúde. Esperamos que essas informações instruam o leitor acerca do que a saúde é na verdade e de como o NES pode ajudar a preservá-la. Também esperamos que esse novo conhecimento ajude a cultivar um apreço mais profundo pela grandeza do corpo físico e de seu correspondente bioenergético. A segunda parte descreve como o NES se desenvolveu a partir de nossas próprias necessidades, uma vez que ambos estávamos gravemente doentes e com dificuldade de encontrar uma solução duradoura, fosse na medicina alopática ou na alternativa. Narramos a longa e muitas vezes desconcertante jornada de Peter rumo ao entendimento da verdadeira natureza do corpo bioenergético humano e de seu papel na saúde. Encerramos a segunda parte contando como a visão de Harry e a pesquisa de Peter se aliaram para inspirar a criação do Nutri-Energetics. Na terceira parte, detalhamos os variados aspectos do modelo NES de saúde bioenergética e contamos as histórias de algumas das inúmeras pessoas no mundo todo que foram auxiliadas pelo NES. Gostaríamos de concluir esta introdução lembrando ao leitor que, seja qual for a sua crença a respeito de como o corpo funciona e do que é feito, a natureza sempre tem a última palavra. A verdade dela acabará por se tornar a nossa. Tudo o que se requer é que os cientistas, pesquisadores e agentes de cura se disponham a seguir para onde a natureza conduz. Entretanto, como é quase sempre o caso na história da ciência e da medicina, justamente quando cientistas e pesquisadores pensam ter calculado tudo, quando pensam estar às portas da cobiçada teoria sobre tudo, a natureza mostra que há mais segredos esperando para ser revelados. A despeito de todo o progresso que fizemos em termos de decifrar as complexidades do corpo bioenergético humano, sabemos que foi apenas um vislumbre de seus aspectos rudimentares. Incentivamos outros pesquisadores a explorar as implicações do NES e da bioenergética em geral e instamos os profissionais de saúde e pacientes a colocar o sistema em teste, porque estamos confiantes de que o NES representa uma verdadeira revolução em termos de saúde.
Um indicador clássico de que uma teoria atingiu uma verdade fundamental da natureza é o fato de ela explicar de que maneira uma ordem de alto nível emerge de processos de baixo nível aparentemente aleatórios e até caóticos. A teoria NES faz isso. A lógica bioenergética que a natureza tem revelado nas experiências de Peter é mais do que bonita, é elegante. É complexa, mas essa complexidade se ordena num todo estruturado, holístico, que revela uma abrangente simplicidade. Mesmo que tenhamos aprendido apenas uma pequena parte do quadro geral, as implicações de nossas descobertas no tratamento da saúde são surpreendentes e as oportunidades para pesquisa são ricas para além de todas as medidas. O mais importante, porém, é o fato de que o NES funciona, como podem atestar milhares de pacientes. Não é perfeito. Nenhum tratamento ou sistema de saúde é. Entretanto, usando o NES, você pode acionar diretamente a inteligência autorregeneradora do corpo de maneiras bem específicas. O enfoque NES do bem-estar se fundamenta não no corpo, mas nas várias redes de energia e informações da natureza que nele se expressam. E fornece um modo original de vivenciar a interligação do cosmos através do corpo. As energias universais fluem através de nós. Não se trata de energias metafísicas, mas, aparentemente, dos campos e forças do mundo real, da natureza. O NES Professional System oferece a oportunidade de analisar com rapidez e precisão o estado de nosso próprio corpo bioenergético e, com a utilização dos infocêuticos, mudar diretamente o estado de nossa energia para restabelecer a saúde, se estivermos doentes, ou reforçar nossa capacidade de permanecer bem, se estivermos saudáveis. Milhares de pessoas já descobriram o NES e estão se beneficiando dele. Aproveitamos o ensejo para manifestar nossa gratidão a essas pessoas, pois sem elas nossa pesquisa não teria progredido com tanta rapidez nem nosso modelo do corpo bioenergético humano seria tão completo. Primeira parte. A natureza do corpo. 1. O universo do corpo. Por conseguinte, esta vida que vocês estão vivendo não é meramente uma parte de toda a existência, mas sim, em certo sentido, o todo, só que esse todo não é constituído de modo que possa ser examinado num único relance. Erwin Schrödinger, físico. Os anais da medicina estão repletos de anomalias. Aqueles casos que desafiam a explicação racional e confundem até as mentes médicas mais brilhantes. Na maior parte das vezes, os médicos ignoram anomalias como as remissões espontâneas, relegando-as, se chegam a mencioná-las, às notas de rodapé dos artigos que publicam. Entretanto, prestamos a nós mesmos um grave desserviço ao rejeitar as anomalias como inexplicáveis, porque elas demonstram da maneira mais visceral que, escondidas profundamente nos obscuros recessos do corpo, há pistas sobre a capacidade do complexo mente-corpo de curar a si mesmo. Considere os seguintes exemplos de anomalias médicas. Uma mulher, que sofria dos efeitos debilitantes de décadas de esclerose múltipla, estava confinada a uma cadeira de rodas, com os pés estruturalmente deformados de tal maneira que ela só conseguia ficar de pé ou dar alguns passos quando sustentada por aparelhos ortopédicos. A dor se agravou tanto que os médicos foram obrigados a desligar os tendões de suas rótulas. Com o tempo, alguns dos tecidos e nervos dos pés danificaram-se de forma irrecuperável e os tornozelos e pés ficaram paralisados. Ela sofreu com dignidade por anos, até uma noite em que, inexplicavelmente, ouviu uma voz lhe dizer que poderia ser curada. No dia seguinte, começou a sentir comichão e calor nas pernas. Ficou estupefata quando descobriu que conseguia movimentar os dedos dos pés. Ao examinar as pernas, notou que o joelho direito já não apresentava deformações. Livrou-se de todos os aparelhos ortopédicos e, em total espanto, correu pela casa, gritando de excitação, chegando a subir um lance de escada. Os vários médicos que tratavam dela conduziram exames e testes que mostraram que seu cérebro não exibia mais as reveladoras lesões indicativas de EN. Os pés tinham reflexos normais, a despeito de os tendões terem sido seccionados. Os médicos, em geral, ficaram empolgados com a surpreendente recuperação, mas também completamente atônitos, afirmando que simplesmente não havia explicação na medicina para o fato. Um deles, que acompanhava havia muito tempo, entretanto, ficou tão perturbado e até amedrontado,
porque a ciência médica afirma que não pode ser revertida nem curada, que a pôs para fora do consultório, acusando-a de ser uma fraude. Um jovem e laureado estudante universitário de matemáticas submeteu-se a uma tomografia cerebral. O médico ficou chocado quando o exame revelou que aquele rapaz praticamente não tinha cérebro. O córtex, a sede do intelecto, da consciência perceptiva e da memória, mal chegava a 1 milímetro de espessura, tendo sido quase inteiramente esmagada em razão de uma hidrocefalia não diagnosticada. Entretanto, mesmo sem essa importante matéria cerebral, o jovem sempre agiu normalmente, e tinha um QI superior à média. Uma moça com lúpus, doença incurável que pode ser controlada apenas parcialmente com o uso de drogas que causam numerosos efeitos colaterais, foi condicionada a tomar a medicação enquanto sentia o aroma de rosas e experimentava o sabor de óleo de fígado de bacalhau. Com o tempo, à medida que o condicionamento foi ficando mais forte, os medicamentos foram sendo reduzidos. Finalmente, passados alguns anos, ela pôde parar completamente de tomar os remédios, mas continuou a receber todos os benefícios daquelas drogas apenas sendo exposta ao aroma de rosas ou ao sabor do óleo de fígado de bacalhau. Essas histórias e outras semelhantes estão bem documentadas em revistas e livros médicos, e, embora apresentem diferenças nos detalhes, compartilham um sutil elemento comum: o corpo é capaz de agir para mudar seu estado físico. Como ele consegue fazer isso é uma questão em aberto, embora este livro ofereça uma explicação plausível. No primeiro exemplo, você poderia ficar tentado a encontrar uma explicação para a remissão fora do âmbito da conexão mente-corpo. Mas, se as crenças da paciente ou sua disposição mental constituíram um mecanismo para a cura, então ela ocorreu sem nenhum esforço consciente de sua parte. Além disso, o que queremos exatamente dizer quando falamos em conexão mente-corpo? Pensamentos, crenças, esperanças e sonhos são intangíveis, e, para explicar como a mente pode afetar o corpo, somos forçados a perguntar o que é a consciência. As pesquisas mais atuais dizem que a consciência é um campo, talvez um campo quântico. Como esse campo atua? Ele transmite energia e informações. No segundo exemplo, o rapaz, pelos padrões médicos ocidentais, nem sequer poderia ter uma mente normal e funcional, mas é possível explicar a ausência de déficits intelectuais e comportamentais conjecturando que outras partes do cérebro assumiram as funções normalmente processadas no córtex. Ainda assim, mesmo essa explanação nos faz refletir sobre a plasticidade do cérebro, sobre o fato de partes dele que não deveriam normalmente ter controle sobre o intelecto e a consciência poderem, se necessário, assumir o controle dessas funções. Essa plasticidade alarga os limites do que a teoria biológica atual nos diz ser possível ou provável. O terceiro exemplo pode ser visto como efeito da mente sobre a bioquímica do corpo, ou como efeito placebo, que implica concretizar uma intenção ou expectativa firme e profunda. Entretanto, mais uma vez questionemos o que é a mente. Se é poderosa a ponto de mudar o estado do corpo e imitar os efeitos de drogas farmacêuticas, então por que a medicina ignorou essa capacidade natural de cura por tanto tempo, descartando-a com escárnio como efeito placebo, e por que não se criou um projeto Manhattan na área da saúde para investigá-la e utilizá-la? No fundo, cada um desses casos demonstra que coisas imateriais como a mente, pensamentos ou campos de informação desempenham um papel na saúde. O fato de essas histórias aparentemente milagrosas serem reais, e há centenas de histórias como essas na literatura médica mundial, assegura que a recuperação da saúde não depende só da matéria física do corpo. Essas histórias sugerem que não devemos relegar, como frequentemente fazemos, ao plano da metafísica os mecanismos que servem de interface com o que parece ser campos de informação organizadores da natureza no nível quântico. No universo quântico, tudo está interligado ou correlacionado, de modo que tudo pode afetar ou ser afetado por tudo mais, embora a força dessas conexões seja algo aberto ao debate. Ao que tudo indica, os campos de informação ordenam o mundo físico. Como somos parte do mundo físico, não constitui um salto muito grande pensar que o corpo, ao longo dos milhões de anos de desenvolvimento evolutivo, tenha ligações naturais com esses campos subjacentes de energia e informação. Alguns cientistas finalmente se deram conta disso e estão arregimentando disposição e fundos para explorar esses mistérios.
O poder da informação. Embora a tendência natural seja pensar em informação como algo abstrato e insubstancial, e nunca como uma coisa material os cientistas estão começando a ver a informação como algo tão real quanto campos, forças e energia. Como escreveu o físico Mark Buchanan na revista New Scientist, um número crescente de físicos e cientistas de outras áreas acredita que a informação é um tipo sutil de substância subjacente à matéria física. O estudo da informação deu origem a muitas disciplinas científicas novas, começando pela cibernética e avançando pela teoria de sistemas, a teoria da complexidade, a teoria do caos, a geometria fractal e a teoria do jogo, para citar apenas algumas. A teoria da informação tem sido aplicada para criar novas tecnologias, desde máquinas já concretizadas, como as que produzem imagens de ressonância magnética funcional, IRF, até aquelas que ainda subsistem apenas no nível teórico, como os computadores quânticos. A teoria da informação tem também dado novo vigor a outras disciplinas, como ecologia, economia, biologia e sociologia. O físico Jacob D. Bekenstein relembra: pergunte a qualquer um de que o mundo físico é feito, e provavelmente responderão que é feito de matéria e energia. Entretanto, se aprendemos alguma coisa de engenharia, biologia e física, sabemos que a informação é um ingrediente igualmente vital. Na opinião do físico Anton Zeilinger, a informação pode ter uma realidade mais profunda que qualquer outra coisa no universo, de modo que a própria física pode ser vista não como a teoria da energia e da matéria, mas como a teoria da informação. Teóricos pioneiros veem a informação como uma força condutora e organizadora da natureza, uma força que cria sistemas. Em seu sentido científico mais amplo, sistema é algo que organiza e processa informações. Contudo, a informação tanto cria sistemas quanto nasce deles. Na verdade, a informação pode ser causa ou efeito. A escala tem importância na teoria de sistemas, com padrões coerentes surgindo do que a princípio pode parecer caos ou aleatoriedade. À medida que dissemos na escala de um sistema, investigando cada vez mais profundamente, encontramos padrões dentro de padrões dentro de padrões. Os sistemas parecem imprimir em si mesmos informações sobre esses padrões, de modo que se pode afirmar que são dotados de memória. Gary Schwartz, professor de Psicologia e Medicina, e Linda Hussek, professor assistente de Medicina, ambos do Human Energy Systems Laboratory, da University of Arizona, definiram as diferenças entre conceitos sistêmicos e não sistêmicos. Essas diferenças, com efeito, explicam de que maneira a ciência convencional, reducionista e newtoniana se distingue das novas ciências integradoras, informacionais e quânticas. Conceitos não sistêmicos, independentes, estáticos, fechados, desconectados, lineares, aleatórios, independentes de estado, fragmentados, fixos. Conceitos sistêmicos, interdependentes, dinâmicos, abertos, interativos, não lineares, emergentes, dependentes de estado, não fragmentados, flexíveis, criativos. Aqueles que estudam a nova disciplina científica chamada de sincronia, sync, em inglês, por exemplo, investigam a física das oscilações coerentes, que ocorrem quando dois ou mais sistemas ressoam juntos, trocando informações. As oscilações coerentes explicam de que modo os indivíduos de determinada espécie de vagalume se sincronizam, reluzindo exatamente ao mesmo tempo, como uma ponte pode entrar em colapso em consequência das passadas sincrônicas dos transeuntes, ou como os elétrons podem formar pares e se mover de modo sincronizado para criar um fenômeno chamado de supercondutividade, a perda completa de resistividade elétrica. A visão sistêmica da informação, como uma entidade e força que por conta própria pode dirigir a energia e afetar a matéria, está mudando a face da biologia e da medicina. A biologia está ultrapassando o estudo da matéria da vida e começando a levar em consideração de que maneira os campos, energias e informações modelam e dirigem a vida propriamente dita. Um dos debates mais públicos da medicina contemporânea se dá em torno do uso de células tronco embrionárias, especiais por serem células precursoras que podem ser induzidas a se tornar praticamente qualquer tipo diferenciado de célula. Os cientistas não entendem como uma célula tronco sabe se transformar num tipo específico de célula,
uma célula de fígado, coração, músculo ou nervo. De onde ela obtém a informação? A bioquímica e o DNA não podem fornecer respostas completas, pois os processos que iniciam ou dirigem também dependem de informação. Em todo o corpo, existem trilhões de processos químicos que formam uma rede de interconexões para produzir enzimas, proteínas, hormônios e outras substâncias de que ele necessita para funcionar de maneira adequada. Todos esses processos devem ser excepcionalmente bem cronometrados, e essas substâncias têm de ser produzidas em quantidades específicas e entregues com precisão às células corretas. Parece razoável presumir que essa intricada dança biológica deva ser coreografada por alguma coisa. Essa coisa é a informação. Uma maneira de avaliar o quanto a informação é crucial para a realidade de nossa própria vida é investigar as operações do corpo. Não é de surpreender que a maioria de nós esteja tão pouco familiarizada com os cenários do próprio ser físico quanto com as paisagens de Marte. Então, avaliemos novamente o quanto a informação é crucial examinando o modo como o corpo funciona. As células constituem a menor medida das coisas vivas, por isso nos concentraremos nelas. Uma vez que cada fibra do ser material é feita de células, nossa saúde, ou a falta dela, depende de seu bom funcionamento. O corpo biológico. Ninguém sabe exatamente quantas células compõem o corpo humano, mas os números estão além da imaginação. No nascimento, o corpo tem cerca de 10 quatrilhões delas. Contudo, como esse número diminui radicalmente à medida que crescemos, ao chegarmos à idade adulta o corpo contém entre os 50 trilhões e 100 trilhões de células, que podem ser agrupadas em cerca de 200 tipos diferentes. É impossível entender números tão imensos. Para ter uma ideia, imagine um metrônomo que emite um sinal sonoro em cada oscilação do pêndulo. Quando ele oscila para a esquerda, clique. Quando volta para a direita, clique. Se você ouvisse um clique a cada segundo, levaria 31.546 anos para completar 1 trilhão de cliques. Se ouvisse um clique por segundo para cada célula do corpo, usando a estimativa conservadora de 50 trilhões de células, ficaria ouvindo cliques por mais de 1,5 milhão de anos. Entretanto, só 10% dessas células formam os aspectos sólidos do corpo, como os ossos e tecidos. Aproximadamente 40% formam as partes não sólidas, como o sangue e os fluidos linfáticos. Temos aproximadamente 30 trilhões de células sanguíneas vermelhas e 500 milhões de células sanguíneas brancas circulando pelo corpo. O sistema linfático também é abarrotado, contendo cerca de 1 trilhão de linfócitos e outras células imunes. A outra metade das células do corpo compõe-se de células bacterianas, das quais a maioria é benéfica e habita o sistema digestório. Para chegarmos a um resultado real, temos de decidir se vamos incluir as células dos 100 trilhões de micro-organismos que moram nos globos oculares, boca, nariz, orelhas, pele e outras áreas do corpo, que na verdade constituem um vasto ecossistema desses organismos, sem muitos dos quais não poderíamos viver porque contribuem para o funcionamento vital do corpo. É fácil perceber que, com tantos trilhões delas no corpo, as células sejam coisas realmente diminutas. Quão diminutas? Cerca de 20 micrômetros de largura, em média. Para avaliar quão pequena é a célula humana média, marque 2,5 centímetros num pedaço de papel. Se você colocar as células de tamanho médio lado a lado, será possível encaixar 1270 nesse espaço. Se for como a maioria das pessoas, você mal conseguirá conceber algo tão minúsculo. Assim, é quase um choque pensar que uma célula, que parece tão inacreditavelmente diminuta, quase nada traço, é intricadamente estruturada e maciçamente abarrotada. Segundo a escala da química, ela é na verdade enorme, abriga mais de uma dúzia de estruturas em seu interior e mais ainda na superfície, além de acolher números incalculáveis de moléculas que se prendem e desprendem dela a cada segundo. Figura 1.1. Embora inacreditavelmente diminutas, as células são intricadamente construídas, contendo dúzias de estruturas menores, funcionais, que coordenam milhares de processos. Cada célula é o centro de um turbilhão de atividade, fazendo tudo o que é necessário para nos manter vivos. Bill Bryson, escritor especializado em ciência, enfatiza esse ponto com eloquência. Supondo que fosse possível,
Você dificilmente gostaria de visitar uma célula. Numa escala em que os átomos fossem do tamanho de uma ervilha, a célula seria uma esfera com aproximadamente 800 metros de diâmetro, sustentada por uma complexa rede de vigas chamada citoesqueleto. Dentro dela, milhões e milhões de objetos, alguns do tamanho de uma bola de basquete, outros do tamanho de um carro, passariam zunindo como balas pelo ar. Não seria um lugar onde você poderia ficar parado sem ser abalroado e lacerado milhares de vezes por segundo por objetos vindos de todas as direções. Afinal, o que mantém a célula tão ocupada? Depende do tipo de célula, naturalmente. Entretanto, dizer que as nossas células são trabalhadores esforçados é um eufemismo. O biólogo celular Franklin M. Arnold chama cada célula de uma intricada e sofisticada usina química. Diz ele. Mesmo nas células mais simples, isso exige interações cooperativas de muitos milhares de moléculas, grandes e pequenas, e requer centenas de reações químicas simultâneas, que decompõem alimentos em energia, produzem precursores, agregam componentes, percebem e seguem instruções genéticas e coordenam toda essa atividade frenética. O termo metabolismo, derivado da palavra grega que significa mudança, designa a soma total de todos esses processos químicos. Arnold tem um modo elegante de definir as células, elas administram as mudanças. Entretanto, a rapidez das mudanças que uma única célula deve coordenar é quase incomensurável. O que nos leva à questão da velocidade da vida. As atividades no corpo ocorrem em velocidades que não encontram correspondência no mundo normal, macroscópico. A cada segundo milhões de células morrem, e têm de ser identificadas, desmontadas e eliminadas, enquanto novas células nascem para substituí-las. Considere as células vermelhas do sangue do seu corpo. A cada segundo morrem quase 3 milhões delas, e a cada segundo surgem novas células para substituí-las. Esse é só um tipo de célula e um conjunto de atividades relacionadas que ocorrem em um segundo. Existem milhões de outras atividades acontecendo no corpo em períodos tão diminutos que fazem um segundo parecer a eternidade. Nos rins, células especializadas monitoram os níveis de sal e de água, secretando hormônios e removendo resíduos. Os aminoácidos se enfileiram para produzir as proteínas específicas de que o corpo precisa em momentos específicos e nas quantidades exatas. As proteínas então se dobram em complexas estruturas tridimensionais que determinam sua função. Cada configuração confere à proteína uma identidade diferente, mas de algum modo as proteínas sabem que formato devem assumir. O ácido ribonucleico, RNA, trabalha velozmente separando a hélice dupla do DNA, copiando os milhões de letras do código genético, revisando a cópia e corrigindo eventuais erros antes de tornar a unir aceleradamente a nova fita de DNA. O mensageiro recebe mensagens do DNA e as encaminha para dirigir a produção de enzimas e outras moléculas. O coração bombeia mais de 1 litro de sangue por minuto. As células T e outras células imunes identificam, atacam e destroem organismos estranhos como bactérias e vírus, deixando apenas os micro-organismos inofensivos. Adenosina trifosfato, a ATP, possivelmente a molécula mais ocupada do corpo, é decomposta para fornecer energia às células. Na verdade, a cada minuto milhões de células do corpo irão consumir cerca de 500 milhões de moléculas de ATP cada uma, e o mesmo número de novas moléculas de ATP será criado para substituí-las. Os neurônios estão lançando torrentes de neurotransmissores, que se encaixam como chaves nas fechaduras do receptor na superfície das células. Muitos dos diferentes tipos de receptor que polvilham a superfície das células são eles mesmos ativos, mudando de formato ao longo do tempo, e de acordo com os diferentes estados do meio ambiente interno do corpo, para aceitar apenas chaves moleculares específicas e rejeitar as demais. Milhares e milhares de outras atividades, milhões e milhões de reações químicas que são absolutamente vitais para a saúde, e para a vida, ocorrem abaixo do nível da sua percepção a cada minuto, todos os dias. Contudo, essa atividade frenética que acontece em velocidades espantosas e espaços pequenos demais para se imaginar não é nada em comparação com o que acontece no nível submolecular do corpo. No nível quântico, a atividade ocorre em velocidades que fazem as reações químicas parecerem letárgicas e em espaços que fazem as células parecerem imensas.
É aqui que a química dá lugar à física. A física é o estudo do muito pequeno, menor que o átomo, portanto subatômico, e do muito rápido, quase na velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. O biólogo molecular P.W. Atkins escreveu acerca da química. Por um lado, ela lida com a biologia e fornece explicações para os processos da vida. Por outro, entra no terreno da física e busca explicações para os fenômenos químicos das partículas e processos fundamentais do universo. Ele ficava admirado com a natureza precisa das interações que precisam ocorrer apenas para que a química funcione. Um ou dois átomos podem transformar um combustível em veneno, mudar a cor, tornar comestível uma substância não comestível ou substituir um odor pungente por um aroma agradável. O fato de a mudança de um simples átomo produzir consequências como essas é o prodígio do mundo químico. A pergunta óbvia é, o que causa essa transformação, essa seleção de um átomo em vez de outro? O que dirige a escolha ou a necessidade? Para responder a questões desse tipo, é necessário deslocar a atenção da química para a física. Ainda assim, poucos biólogos ou mesmo bioquímicos se preocupam muito com a física. Para todas as intenções e propósitos, na vida científica atual, a química impera. Até a genética se baseia na química do DNA. Entretanto, se os cientistas não estão seguindo os caminhos da química até o nível da física, como podem ter certeza de que não estão deixando escapar aspectos importantes e fundamentais do que ocorre no corpo? Só recentemente os cientistas começaram a examinar os aspectos quânticos do corpo. As jovens disciplinas biofísica e biologia quântica hoje sancionam o estudo dos processos quânticos, as energias e informações, subjacentes à química. Ainda assim, restringem-se a elementos indiscutivelmente fronteiriços do mundo científico convencional. É claro que as medicinas alternativa e complementar e a ciência têm uma história antiga e rica de visão do corpo em termos de energia, que é fundamentalmente o que a física faz. A medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica indiana há muito investigam as energias do corpo. A acupuntura e homeopatia são amplamente praticadas na Ásia e na Europa. Na Grã-Bretanha, por exemplo, existem no mínimo 4 hospitais exclusivamente homeopáticos, e aos poucos vão ganhando aceitação nos Estados Unidos e em toda parte. Atualmente, há um crescente interesse por essas técnicas e teorias não convencionais porque a ciência está começando a descobrir que, embora tenha sido muito bem sucedida no fornecimento de explicações de inúmeros mecanismos do corpo, a química não é adequada para desempenhar sozinha a tarefa de explicar os processos integradores do corpo. Como Deepak Chopra, médico, escritor e palestrante prolífico, tão habilmente argumenta, o corpo é simplesmente complexo demais para ser governado apenas pela química. Existe um processo mais profundo que mantém tudo funcionando no nível de precisão que ele exige. O mecanismo de cura está em algum lugar nessa abrangente complexidade, mas é elusivo. Não existe um órgão de cura. Então, como o corpo sabe o que fazer quando ocorre um problema? A medicina não tem uma resposta simples. Qualquer um dos processos envolvidos na cura de um corte superficial, a coagulação do sangue, por exemplo, é incrivelmente complexo, tanto que, se o mecanismo falhar, como acontece com os hemofílicos, a ciência médica avançada não sabe como fazer para reproduzir essa função. O médico pode receitar remédios para substituir o fator coagulante que falta no sangue, mas eles são temporários, artificiais e provocam inúmeros efeitos colaterais. Faltará o tempo perfeito do corpo, bem como a soberba coordenação de uma dúzia de processos relacionados. Fazendo uma analogia, uma droga feita pelo homem é como um estranho numa terra onde todos são parentes consanguíneos. Ele jamais partilhará o conhecimento com o qual todos já nascem. A avaliação do Dr. Chopra dos limites da química tem encontrado uma aceitação relutante por parte dos biólogos. Uma das dificuldades com que os cientistas se defrontam ao mudar da química para a física para analisar o corpo não é sua capacidade intelectual nem alguma inadequação de instrumental, mas sim seu método de questionamento. Parafraseando Albert Einstein, só podemos encontrar respostas para as perguntas que escolhemos formular. Nossas perguntas são limitadas por nossa visão de mundo, nosso paradigma. Se os cientistas acreditam que a química e a genética constituem tudo o que existe para o corpo, então as duas disciplinas são tudo o que eles irão examinar.
À medida que deslocam a perspectiva da substância, matéria, para os processos da vida, energia e informação, eles descobrem todo um mundo novo dentro do corpo. A tendência atual da medicina predominante é a genética. As descobertas da pesquisa moderna acerca dos componentes genéticos das doenças têm sido espantosamente esclarecedoras e certamente melhoraram o tratamento da saúde nas últimas décadas. Entretanto, parece haver um limite fundamental para o quanto a ciência e, por extensão, a medicina, podem realizar tratando o corpo apenas como uma usina química ou como se ele dependesse exclusivamente, ou em grande parte, de sua planta genética. Eric Landers, que estava na vanguarda do projeto Genoma Humano, chama o genoma de lista de peças. Apenas dispor de uma lista de peças não explica para que serve cada peça nem como combiná-las de maneira útil. Para isso é necessário ter o gabarito de informação. O DNA é um alfabeto de apenas 4 letras, as substâncias químicas, chamadas de base, adenina, timina, citosina e guanina, mas as combinações dessas 4 bases, pelo que sabemos, determinam muitas, se não a maioria, das características fundamentais, da cor dos olhos à propensão para desenvolver certas doenças. Contudo, a despeito de todo o progresso feito na decodificação do DNA, os cientistas ainda consideram 95% dele como DNA inútil por não ter uma função conhecida. A princípio pensou-se que uma grande parte desse DNA não codificante, como é chamado, fosse um vestígio da evolução, partículas e pedaços do DNA de outros organismos, nossos ancestrais evolutivos. Recentemente, porém, os cientistas começaram a juntar pistas de que esse lixo molecular pode desempenhar funções reguladoras importantes para o corpo. Na verdade, a descoberta de que o refúgio do DNA pode ter um propósito foi feita inicialmente pelos cientistas que aplicaram a teoria linguística para analisar o DNA. Eles descobriram mensagens, gramática e sintaxe biológicas, no DNA e não codificante que podem influenciar o funcionamento dos genes e afetar os processos celulares. Assim, para todos os efeitos práticos, a ciência ainda tem um longo caminho a percorrer até entender o quanto o DNA é útil, até destrinçar toda a complexidade de suas funções no corpo. Em termos da medicina alopática e da biologia atuais, a manipulação do DNA é considerada a rota mais promissora para curar doenças. Entretanto, à medida que a pesquisa genética evolui, os cientistas estão ficando mais moderados em suas previsões e expectativas, pois estão percebendo que provavelmente não existe uma correspondência unívoca entre a genética e a maioria das doenças que matam mais pessoas, como cardiopatias e câncer. No caso de algumas doenças, como fibrose cística e anemia celular falciforme, existe uma inegável correlação genética, mas no caso de outras o elo é tênue. A maioria dos defeitos genéticos ocorre por falta de um gene. Os outros se devem à cópia defeituosa de um ou mais genes. Neste último caso, tudo o que a genética tem a dizer é que a pessoa pode estar predisposta àquela doença em particular. Para a doença se manifestar, é preciso que o gene, ou genes, defeituoso associado a ela se expresse. Por exemplo, o câncer de cólon está ligado a 5 genes defeituosos diferentes. No entanto, dos 145 mil novos casos de câncer de cólon relatados todos os anos nos Estados Unidos, apenas 5% das pessoas afetadas têm um dos genes defeituosos. Nesse caso, por mais confuso que possa parecer traço, ter o gene defeituoso acarreta uma probabilidade muito grande de contrair a doença, embora poucas pessoas com a doença tenham realmente o gene. Obviamente, algum outro fator que não o gene mutante está causando a doença na maioria dos portadores desse tipo de câncer. O que está causando a grande maioria dos cânceres e outras doenças? Uma pista vem do National Institutes of Health. Em seu site do projeto Genoma Humano, eles relatam que os fatores ambientais podem ser o gatilho mais importante, quer a mutação genética esteja manifestada ou não. Os cientistas estimam que cada um de nós seja portador de 5 a 50 mutações genéticas, que apresentam algum risco de doença ou deficiência. Alguns podem não sofrer consequências negativas dessas mutações, seja porque não vivem o bastante para que isso aconteça ou porque não estão expostos a esses gatilhos ambientais relevantes.
Um estudo intrigante sobre gêmeos também revelou uma forte correlação entre o câncer e fatores ambientais. Gêmeos idênticos são uma população ímpar para o estudo da correlação entre gêmeos e risco de doença porque partilham o mesmo DNA. Contudo, depois de levar em conta todos os fatores de risco conhecidos, os pesquisadores desse estudo descobriram que o melhor indicador do motivo pelo qual um gêmeo contrai câncer e outro não era a exposição a toxinas ambientais e escolhas de hábitos de vida como o tabagismo. Como veremos na terceira parte deste livro, o sistema NES de tratamento de saúde leva em consideração fatores ambientais, dos campos geomagnéticos e poluição eletromagnética às toxinas químicas e fatores dietéticos, na análise do corpo bioenergético, fornecendo um quadro verdadeiramente holístico do estado físico da pessoa. Investigação do corpo quântico. A despeito de todos os avanços alcançados na área da saúde e da medicina, dos fármacos projetados para atender aos padrões ambientais mais estritos às terapias genéticas a ciência convencional tem se mostrado incapaz de decifrar com sucesso as complexidades do corpo. Um dos aspectos negligenciados é a natureza quântica do corpo. Entretanto, a teoria da saúde professada pelo NES foi construída em torno do que acontece no corpo no nível subatômico. A física dá suporte à química e até orienta. Assim, para entender o que realmente ocorre no corpo, é preciso entender alguma coisa a respeito do que acontece no nível da menor escala conhecida, a dos elétrons, prótons, fótons e quarks, todo zoológico de partículas da física quântica. Tudo está interligado, como dizem, por isso entender os diversos níveis do corpo é tão importante. O físico Kenneth W. Ford escreveu: pela maioria dos padrões de medida, os átomos são pequenos. Mas, para alguns cientistas, eles são gigantescos. Esses cientistas, físicos nucleares e de partículas, estão preocupados com o que ocorre em áreas do espaço muito menores que os átomos, menores até que os minúsculos núcleos que se situam no centro dos átomos. Chamamos esse mundo de mundo subatômico. Um átomo, para usar a definição científica, é a unidade de matéria que apresenta um núcleo central carregado positivamente cercado por um sistema de elétrons. Isso é muito pequeno, cerca de 10 a 8 centímetros. Para ter uma ideia do que esse número significa, imagine 10 milhões de átomos colocados lado a lado. Eles cobririam uma distância de menos de 0,25 centímetro. Entretanto, eles são átomos, e aqui estamos falando do mundo subatômico, que diz respeito a prótons e elétrons, a outras coisas que quase nem podem ser chamadas de coisas, coisas que são menores que átomos. Enquanto a física clássica é basicamente direta, o mundo quântico é absolutamente estranho. Discutiremos a física quântica no próximo capítulo, mas vamos salientar aqui que muitas das partículas do mundo não são realmente coisas, de maneira nenhuma. As partículas quânticas fundamentais significando aqui que não são constituídas de partículas menores como os elétrons e quarks, não são mensuráveis por nenhum padrão microscópico normal. Os cientistas procuram uma estrutura no elétron e não encontram nada, nem mesmo com uma aproximação de menos de 10 a 18 metros. Eles tiveram de preparar experiências a partir das quais pudessem inferir as características das partículas quânticas, porque o material do mundo quântico não pode ser aprendido diretamente. A verdade é que as partículas quânticas fundamentais são tão infinitesimais que não se pode considerar que tenham qualquer tipo de estrutura. Assim, elas não podem ser concebidas como coisas materiais, e os conceitos de medida e observação, duas palavras frequentemente usadas na ciência, assumem significação especial na mecânica quântica. A verdade é que as entidades quânticas não são coisas, mas provavelmente ondas. Ou seja, um elétron é menos como um objeto sólido, digamos uma bola de bilhar, e mais como uma nuvem, uma névoa de potencialidade, e a probabilidade é de que ele esteja em qualquer lugar dessa névoa até se tornar objeto de medição. Só então, com a mensuração, ou, mais acuradamente, com a detecção, uma vez que essas entidades não são mensuráveis em termos de extensão, profundidade e outras características físicas do gênero, pode-se afirmar que ele tem uma localização definida. Como o domínio quântico é inimaginavelmente diminuto, os eventos devem ocorrer igualmente a velocidades inimagináveis.
Na biologia convencional, embora algumas das atividades químicas do corpo ocorram em nanosegundos, elas não ocorrem em nenhuma velocidade próxima das velocidades quânticas.